Você está ouvindo agora Linfcast, o podcast da Liga de Mercado Financeiro da UFRJ. E aí, gente, esse é o nosso primeiro Linfcast, o podcast da Linf, que é uma liga de mercado financeiro do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou a Mariana Cortes, estudante de Economia e analista macro dentro da liga. E hoje eu vou apresentar, junto com o Pedro Matos, que é analista quantitativo e também estudante de Economia. E aí, Pedro? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Depende de quando vocês estão assistindo. Muito feliz de estar aqui no primeiro episódio do podcast da Liga. Ainda mais com o nome de peso, que é o Rafael. Já ajudou muita gente lá na nossa área de quantitativa. Ele não sabe disso, mas com o blog dele, etc., a gente vai poder falar disso mais pra frente. Eu vou deixar você introduzir ele. Então, a nossa conversa, como já adiantou o Pedro, vai ser com o nosso convidado, Rafael Lavrado, analista sênior da Quantamentum. Tudo bem, Rafael? Tudo bom. Em primeiro lugar, prazer enorme estar aqui. Eu descobri agora que é o primeiro podcast, então é uma honra estar participando. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pela presença. Então, Rafael, você tem um currículo bem extenso, com bastante coisa que a gente pode conversar. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória para o nosso público, resumisse um pouco da sua experiência. Então, falando bem rápido assim, da minha trajetória, eu me formei em Engenharia Eletrônica na UFRJ, entrei na faculdade de Engenharia, não sabia muito bem o que eu queria, gostava de matemática, física, química, resolvi fazer Engenharia. Eu estava indo um pouco para o caminho mais de computação, de análise de dados, de banco de dados. Aí eu fui fazer um mestrado fora do Brasil em engenharia elétrica, ainda não estava bem longe do mercado financeiro. Nesse meio tempo fiz mais um summer job na área de análise de dados na IBM, em Nova York. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu tinha na cabeça que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Na minha época, assim, eu não fazia a mínima ideia, não existia esses projetos de liga de investimento, então não fazia a mínima ideia o que era trabalhar no mercado financeiro. É uma faculdade de engenharia bem longe desse mundo, mas eu tinha na cabeça que, teoricamente, era uma carreira bem paga, que eu queria entrar nessa área. Então, assim que eu voltei desse mestrado fora do Brasil, eu consegui a primeira oportunidade de mercado financeiro, um fundo de investimento chamado STK Capital, é um fundo fundamentalista. Eu entrei lá na área de operação, na área inicial, que muita gente começa no mercado financeiro. Um ano depois, eu já virei sócio do fundo, e dentro do mercado financeiro eu fui seguindo mais na área quantitativa. Eu fiz mais um mestrado no IMPA, em métodos matemáticos aplicados a finanças. Então, eu fiquei lá na STK de 2011 até 2018, fui focando cada vez mais na parte de usar dados, usar números para auxiliar o gestor na tomada de decisão. Mas aí chegou lá em 2018, eu achei que eu já tinha alcançado todos os meus objetivos, resolvi sair da STK para procurar um novo projeto. E nisso eu conheci o Vitor, que me apresentou o projeto da Quantamentum, que era fundar uma gestora quantitativa, e já vinha tocando esse projeto dentro de um family office. E ele mostrou a ideia, que ele queria lançar essa gestora. Eu achei super legal a ideia, resolvi embarcar. Então a gente passou lá, final de 2018, 2019, estruturando a gestora. Não sei se vocês sabem, mas montar um fundo de investimento requer muito burocracia, muito tempo, dinheiro também. É um processo bem complicado. Então a gente passou 2019 todo estruturando o fundo de investimento. E a gente conseguiu lançar a Quantamentum no último dia de 2019, dia 31 de dezembro de 2019, a gente lança a Quantamentum como fundo. A gente começou, teoricamente, um dos períodos mais conturbados do mercado financeiro, que logo 3 meses depois veio a crise, a pandemia. Mas foi bom para testar nossos modelos, nossos processos de investimento. Então, a gente ficou como uma gestora independente até abril de 2021. Nesse meio tempo, a Itaú Asset se interessou pelo projeto e fez uma proposta para incorporar a Quantamentum. Então, hoje em dia, a gente faz parte da Itaú Asset. A gente é uma das mesas de gestão, mas a gente funciona de uma forma semi-independente. A gente tem nossa equipe, nossos fundos, mas hoje em dia a Quantamentum está dentro da Itaú Asset. Hoje a Itaú é Quantamentum, o nome da. Então, basicamente, essa assim, um resumo, uma trajetória bem rápida, mas aí a gente pode seguir agora. Obrigada. Focando na sua graduação, porque a maioria dos nossos ouvintes são ainda estudantes de graduação, e mesmo escolhendo um curso, a gente tem muitas dúvidas dentro dele. Você citou que você começou a procurar sobre finanças quantitativas durante a sua carreira. Mas ao longo da faculdade, para você chegar a trabalhar com finanças quantitativas, teve algo que te despertou dentro do curso ou não? Então, na faculdade, já gostei bastante dessa parte de dados, de usar dados, trabalhar dados, não aplicado à finança. Quando eu entrei no mercado financeiro, eu vi que eu podia usar esse skill que eu tinha de trabalhar dados, trabalhar informações, estruturar informações, aplicado ao mercado financeiro. Então, da faculdade, eu acho que mais esse conhecimento, assim, eu já gostava dessa área de análise de dados, e eu vi no mercado financeiro a oportunidade de aplicar isso dentro de um fundo de investimento. Que foi um diferencial para você dentro do mercado, né? Para ver sua área dentro do mercado financeiro. Eu acho que sim. Até, eu entrei na área de operação, que é a área que muita gente entra, então que é uma área bem geral. Então,
Então, lá dentro, depois eu fui vendo que eu gostava dessa área mais quantitativa. Eu acho que dentro do fundo até foi um dos motivos de eu ter sido chamado para ser sócio tão rápido. Assim. Logo no final do meu primeiro ano, já fui chamado para ser sócio. Normalmente não é tão comum, mas porque eles viram que eu tinha um potencial de fazer uma coisa diferente que ninguém estava fazendo. Então, desde lá, quando eu entrei, eles me estimularam, os outros sócios, os sócios fundadores, a desenvolver cada vez mais essa área de quantitativa dentro do mercado financeiro. Para os estudantes que desejam aplicar para processos seletivos nessa área, qual conhecimento, além, claro, dos modelos matemáticos, da programação, você acha fundamental se aprofundar? Algo que possa ser um diferencial na hora do processo, algum curso, alguma habilidade que faz aquela pessoa ser diferencial no currículo dela dos outros? Então, no mercado financeiro, assim, no buy side principalmente, contrata muito assim, potencial. Então, é claro que o conhecimento é importante, mas como são poucas vagas e muita gente querendo, e uma carreira que teoricamente pode ter um potencial imenso, então ele acaba contratando o potencial da pessoa. Então tem que ter coisas impressionantes no currículo para chamar a atenção, tipo notas muito altas, coisas relevantes que você fez. Atividades extracurriculares, assim? Participou, ganhou alguma competição, uma Olimpíada de Matemática, por exemplo, ou ganhou, que nem a competição que a gente promove lá no Apontamento, o desafio. Os challenges que tem. O challenge também. Então precisa ter coisas relevantes no currículo para chamar a atenção. Mas dentro da área quantitativa, o skill mais necessário é essa capacidade de programação, de conhecer também do mercado financeiro e o interesse na área de finanças quantitativas. Acho que depois que você chama a atenção do currículo e vai para uma entrevista, eu acho que o que ajuda muito é você conversar com a pessoa que está muito interessada naquela vaga específica. Até no meu caso, antigamente, eu provavelmente na entrevista, quando eu entrei no mercado financeiro, eu nem sabia direito o que ia fazer, assim, eu queria nem entrar no mercado financeiro. Mas faz muita diferença se eu estiver entrevistando alguém para ser um analista quantitativo, o cara que já gosta disso, já estuda isso, já leu tantos livros, já fez modelos, já fez trabalhos por conta própria. Então, depois que você consegue passar desse filtro inicial e ser chamado para entrevista, eu acho que o interesse bem específico na vaga faz muita diferença. A gente pesquisando sobre você, a gente viu que uma informação muito legal, que você fez mestrado na KAUST, é assim que fala, numa turma inaugural na Arábia Saudita, bem diferente. Eu queria primeiro perguntar o quanto o mestrado você acha que agrega valor para quem trabalha em fundos de investimento. Então, comparando aqui com lá fora, porque lá fora parece que o pessoal dá bastante valor a isso. Tem muita gente que é PhD, tem mestrado dentro do mercado financeiro. Como para você isso agrega valor aqui dentro do Brasil? Então, contando rapidamente essa história da Arábia Saudita, foi algo bem inusitado. Eu estava me formando, não queria fazer mestrado logo direto da graduação. Acho que é importante começar a trabalhar, ver a área que você quer trabalhar. Mas eu estava no último ano da faculdade, apareceu essa proposta de fazer um mestrado na primeira turma de uma universidade da Arábia Saudita. O rei do país na época, o King Abdullah, botou 20 bilhões de dólares para a construção da faculdade, selecionou alunos ao redor do mundo todo, trouxe professor de MIT, Stanford, Cornell. Então era uma oportunidade única, mesmo eu não querendo fazer mestrado, tipo de ir lá ter uma experiência multicultural e também recebia, eles pagavam para fazer o mestrado. Então, uma oportunidade que só aparece uma vez na turma, na vida de fazer parte da primeira turma de uma universidade. Isso também eu acho que me atraiu bastante. Assim, hoje meu nome tá escrito na parede da universidade. Sim. Por ser membro da primeira turma. Então, acho que valeu super a pena fazer o mestrado. Não era algo que eu estava pretendendo fazer, mas é uma oportunidade inusitada que apareceu e eu não ia deixar... Muito enriquecedora também, né? Muito diferente. Estudar com gente do mundo todo, ter aula com professores de faculdades renomadas. Então, foi bem interessante, assim. Aí, em relação ao mestrado para o mercado financeiro, tem algumas áreas específicas, a área de ser o economista-chefe de um banco ou de uma gestora. O background acadêmico é muito valorizado. Muitos são PhDs de faculdade no exterior. Mas também tem algumas áreas também no mercado financeiro que não necessariamente você precisa ter um conhecimento acadêmico, depende muito da área. Na parte quantitativa, especificamente, até lá fora, tipo em fundos quantitativos americanos, a maioria dos contratados são ou tem mestrado, no mínimo mestrado ou PhD. Até as pessoas associam, porque tem PhD vai ser mais inteligente. Não só por isso, é claro que o cara que tem PhD ele teve uma dedicação, mas na parte quantitativa tem muita a questão de pesquisa. Sim. Então, o cara que fez um PhD está acostumado com esse processo de pesquisa. Sim. Então, o PhD dá esse selo que o cara já está há anos nesse processo de ter alguma tese, escrever uma tese, pesquisar sobre o assunto. Então, nessa área quantitativa, principalmente lá fora, é um pré-requisito
é praticamente básico para você entrar num fundo quantitativo, você ter PhD. E para áreas mais ligadas à economia direto, faz todo sentido. Mas, no geral, no mercado financeiro, ser um analista de empresa ou trabalhar na área de trading macro, normalmente o mestrado pode agregar alguma coisa, mas acaba contando muito mais a experiência prática do que o mestrado. Nessa questão de você já ter viajado para tantos países, né? 102 países, muito legal, culturalmente e tudo. Trazendo isso para o mundo da parte quantitativa, a gente queria perguntar quais são as diferenças que você enxerga se desenvolvendo com o mercado no Brasil em comparação ao exterior. No sentido de comparações atuais e prospecções para o futuro, espaços de crescimento do mercado quantitativo. Então, o mercado quantitativo nos Estados Unidos já está super estruturado, então é um mercado já muito mais tradicional. Fundos quantitativos no Brasil ainda está... nos Estados Unidos é uma indústria gigantesca, que no Brasil está começando ainda. São poucos fundos quantitativos, mas uma tendência muito grande que as gestoras lá de fora já têm, que as gestoras aqui no Brasil estão começando a ter, é ter essa área quantitativa dentro de gestoras tradicionais. Então, o que eu já fazia na STK lá desde quando eu entrei no mercado financeiro, as gestoras estão cada vez mais investindo nisso. Então, gestoras tradicionais, fundamentalistas, estão montando normalmente uma caixinha que às vezes se chama de data science ou quantitativa, de você usar dados, usar informação para o auxílio à tomada de decisão. Então, tem muita informação no mundo, muito dado não estruturado, ter uma área para trabalhar esses dados e auxiliar os gestores na tomada de decisão. Isso já é uma tendência lá fora e está cada vez mais crescendo aqui no Brasil. Assim. Acho que fundos quantitativos também tem tudo para crescer, mas também essas áreas de gestoras tradicionais terem áreas quantitativas, eu acho que é uma tendência que tende a continuar. Que está crescendo, sim. Rafael, eu queria agora entrar com você no início da sua carreira profissional. Você falou do Summer Job que você fez na IBM, como analista de dados em Nova York. Primeiro, eu queria saber como é que foi esse choque cultural de trabalhar nos Estados Unidos. Se teve alguma diferença cultural que te chamou a atenção. E também foi a primeira vez que você teve contato profissional mesmo com a ciência de dados, que é algo que você foi desenvolvendo tanto na graduação, pelo visto já era um ponto que você se interessava. Eu queria ver se isso te motivou também qual foi a motivação para você entrar e virar analista do mercado financeiro. Conta um pouquinho para a gente disso. Então, esse Summer Job, quando você faz um mestrado fora do Brasil, nas suas férias de verão, você é obrigado a fazer algum tipo de trabalho. Ou pesquisa numa universidade, ou um Summer Job, que é bem comum lá fora. Aqui no Brasil até está começando, assim, recentemente. Na minha época não existia esse conceito de Summer Job, eu acho que hoje em dia já existe, assim. Você fazer nas suas férias do mestrado, fazer um estágio, assim, de 3, 4 meses. Então, eu consegui fazer na IBM Nova York, no centro de pesquisa. Acho que como experiência multicultural, assim, de lidar com pessoas também do mundo todo num ambiente de trabalho. Na faculdade eu já tinha, mas num ambiente de estudo, de trabalho de grupo, já é super legal. Na IBM tive a oportunidade de ter num ambiente profissional de trabalho. Então, tem algumas questões culturais, você vai aprendendo, mas a IBM, uma empresa global, tem gente do mundo todo. Minha chefe, por exemplo, era romena, então não era nem americana. Então, já era um pouco diferente, mas foi uma experiência super legal. Acho que agrega muito ao currículo. Acho que no Brasil a gente também costuma valorizar, às vezes até mais do que deveria, o que vem de fora. Então, quando eu apliquei para o primeiro emprego aqui no Brasil, acho que ter lá no currículo uma experiência em Nova York, eu acho que chamou bastante atenção. Então, quem tiver alguma oportunidade do tipo, eu acho super legal, super válido ter essa experiência internacional. Foi nesse momento que você decidiu depois migrar para virar analista do mercado financeiro, porque você trabalhou no centro financeiro do mundo, né? Queria entender se partiu ali vendo o dia a dia, deu alguma motivação para virar depois analista do mercado. Não foi de lá, não. Assim que eu terminei o mestrado, eu tinha uma proposta muito boa para ficar na Arábia Saudita, trabalhando na Saudi Aramco, como fosse a Petrobras da Arábia Saudita, a maior empresa de petróleo do mundo. Então, aceitei lá, pedi para segurar a proposta por um mês, eu voltei para o Brasil e eu estava na minha cabeça que eu queria trabalhar no mercado financeiro ou em consultoria estratégica. Mas, sinceramente, nem sabia o que fazia essas áreas. Assim. Então, realmente entrei no mercado financeiro muito mais pensando que era uma carreira que, teoricamente, pessoas de alto potencial têm que ir trabalhar para ser bem remunerado. Acho que no Brasil, infelizmente, assim, se comparar, assim, eu formei em engenharia, a carreira inicial de engenheiro com a carreira do mercado financeiro é uma discrepância muito grande, salarial. Então, até muitos bons alunos de engenharia acabam indo para o mercado financeiro por causa disso. Então, realmente, eu voltei para o Brasil, fiz alguns processos, tanto em consultoria quanto no mercado financeiro, mas sem saber o que eu queria, assim.
que nem eu falei, não tinha liga de investimento na minha época assim, de faculdade. Mas a mínima ideia do que era trabalhar no mercado financeiro. Eu fui realmente porque, teoricamente, é onde tinha as remunerações maiores. Isso foi o que pesou mais quando você escolheu não aceitar esse emprego na Arábia Saudita, porque também era uma grande oportunidade para você ficar lá nessa empresa, né? Financeiramente até era muito bom. A Arábia Saudita não tem imposto, então o seu salário é livre de imposto, ganhando em dólar também. Financeiramente ia ser muito bom ficar lá, mas eu queria voltar para o Brasil, então, mas eu também só voltaria se tivesse algo nessas duas áreas que tivesse potencial. Porque se fosse comparar assim, tipo, com o quanto que ganhava um engenheiro júnior no Brasil, é uma discrepância muito grande. Então, como apareceu essa proposta desse fundo de investimento, foi o que me animou a entrar. Escolher o Brasil. Mas realmente eu entrei no mercado financeiro por sorte. Acho que hoje eu vejo o pessoal de liga de investimento já muito cedo, focado nisso, estudando para isso. Acho que hoje em dia os alunos estão muito mais preparados do que, sei lá, 10, 11 anos atrás. Dentro disso, você foi analista de risco quantitativo por 8 anos na STK Capital, a gente já falou aqui. Primeiro falando da parte de risco, para o pessoal que é mais leigo, tipo eu, essa parte quantitativa. Como é trabalhar na gestão de risco de uma grande gestora? Tipo, o que um analista de risco faz em si? Os processos, a rotina, como é que é? A parte de risco, assim, basicamente é você indicar pro gestor o quanto de risco ele está tomando no fundo. O gestor vai lá escolher as posições, escolher as ações ou escolher as apostas dele em moeda, em juros. Ele precisa ter consolidado em algum lugar o quanto ele está de risco. Então, essa área de risco varia muito de gestora para gestora. Tem gestora que é uma área fundamental dentro do processo de investimento e tem gestora que, teoricamente, é uma área mais operacional. Vai acabar rodando alguns relatórios, entregando para o gestor, e às vezes o gestor nem vai olhar muito. Varia muito a área de risco de gestora para gestora. Mas é basicamente você tentar, via algumas métricas, via algumas análises, mostrar para o gestor o quanto de risco ele está correndo no portfólio. Eu acho que você vai se diferenciar mais se você conseguir fazer análises mais diferentes, conseguir mostrar para ele algo que ele não está enxergando. Então, você nesse portfólio atual, você está tomando muito risco, sei lá, se a taxa de juros subir muito, o seu portfólio vai ser mais impactado que a média, algo desse tipo. Então, você vai se destacar mais quando você conseguir fazer análises que vai ajudar o gestor a tomar melhores decisões. Eu ia entrar justamente nisso. Existem limites que uma gestora em si ela toma de risco e ela coloca para justamente essa área de risco delimitar. Por exemplo, você passou tanto limite do VaR, a gente vai falar um pouquinho dos indicadores aqui, e até pedir para você explicar depois futuramente. Mas existe algum limite em que o gestor é avisado e fala, a partir daqui você não pode passar, é assim que a gente pré-definiu? Até uma boa pergunta. Isso vai depender de cada gestora. O fundo de investimento normalmente tem o que chama de mandato do fundo. É como ele apresenta para o mercado o que ele vai fazer, quais são os limites. Então, normalmente, um fundo de investimento, ele fala que ele tem limites e é importante seguir. Uma coisa que perde muita confiança de investidor que vai investir no fundo é quando fala que ele sai do mandato. Então, você está investindo no fundo porque é um fundo de ação. O fundo vai inventar de investir em commodity e perde dinheiro. Assim. Se ele saiu do mandato deles, os investidores não sabiam que ele investia em commodity. Isso perde um pouco a confiança. Então, do de risco, tem fundo que põe limites. Assim, por exemplo, a volatilidade do fundo vai ser entre 4% e 6%, ou entre 10% e 12%. Então, faz parte da área de risco, está indicando para o gestor se ele está dentro desse limite de volatilidade, ou de VaR, ou de estresse. Mas muitos fundos têm esse limite que quem está investindo no fundo sabe que ele vai estar seguindo esse limite. Então, faz parte da área de risco, ter certeza que o gestor vai estar cumprindo esse mandato. Uhum. E até dentro disso, existem, como eu falei, alguns indicadores econômicos que a gente aprendeu na nossa área, na liga, acho que muitas ligas por aí também, como o VaR, o CVaR, o máximo drawdown, até a volatilidade, que você mesmo falou. Queria entender quais você usa mais no seu dia a dia, o que você utilizou mais no seu dia a dia, até explicar um pouquinho para os ouvintes que não entendem tanto o que seria o Value at Risk, né, o famoso VaR, e até o máximo drawdown, dá uma explicada bem resumida, e quais você usa mais no seu dia a dia. Então, os indicadores, assim, tipo, é importante também quem vai estar tomando a decisão final, o gestor, está alinhado com o indicador. Não adianta nada você fazer um monte de indicador se o cara vai só olhar e não vai servir para nada. Então, é muito importante estar alinhado também para quem vai estar tomando a decisão e a pessoa entender aquele indicador e como utilizar a melhor forma.
Acho que um dos indicadores de risco mais usados é a volatilidade, assim, que é quem está investindo normalmente acaba tendo isso como padrão. Assim, vou investir nesse fundo que tem essa volatilidade média ou volatilidade target que fala. Então, esse normalmente é o primeiro indicador de risco que é usado. Também mais conhecido, né? É o mais conhecido. Acho que essa noção de volatilidade, de quanto que pode variar um ativo, normalmente quem está no mercado financeiro sabe bem na cabeça, assim, tipo, um ativo com volatilidade de 10%, já consegue imaginar como é que é esse ativo. Um ativo com volatilidade, sabe, 60%, 70% de algo muito volátil. Sim. Então, acho que é uma medida que todo mundo consegue associar bem. Tem outras medidas, por exemplo, eu gosto muito da medida também, além da volatilidade. A volatilidade você pode calcular de várias formas, estimar de várias formas diferentes. Mas medidas de estresse eu acho interessante, porque a volatilidade é o risco normal, dentro de uma situação normal. Mas vem situações muito adversas, quanto você pode perder se você está confortável com aquela perda. Então, o que existe muito, um termo muito usado é o risco de cauda. Tipo, se der tudo errado aqui no meu portfólio, o máximo que eu posso perder? Então, que é um teste de estresse no seu portfólio. Então, é ideal você testar esse estresse tanto em situações históricas passadas ou em situações simuladas e ver se está confortável com aquele valor. Sabe, em um dia, o meu fundo pode perder 2%, 3%. Não está dentro do mandato. Então, por mais que a volatilidade, às vezes, pode estar indicando um valor, às vezes pode ter alguns eventos de cauda que vai fazer seu fundo cair muito. Então, a volatilidade junto com um teste de estresse é super importante. Ótimo. Rafael, agora a gente vai entrar na parte quant, de fato. Você teve essa experiência na STK também, trabalhando com análise quantitativa, e você também é analista sênior da Quantamental, atualmente integrado pelo Itaú Asset, que nem a gente falou. Eu queria que você explicasse com suas palavras, porque eu acho que o público em geral ainda tem um desconhecimento muito grande sobre o que é análise quantitativa. O que é o machine learning, né? O que é um robô pegando dado de tudo quanto é lugar e realizando operações que você moldou. Eu queria que você explicasse com suas palavras o que é análise quantitativa para o público em geral. Então, análise quantitativa pode ser desde o que eu fazia muito na STK, que é tipo para auxílio à tomada de decisão. Então, ia chegar para o gestor com tais informações. O posicionamento do mercado está assim dessa forma, e quando está posicionado dessa forma, normalmente é um indicador ruim, o gestor vai tomar a decisão. Ou pode ser o que um fundo quantitativo faz, que é criar modelos. Nossa definição basicamente que um fundo quantitativo faz é que o fundo quantitativo ele deve ter um backtest, você ter uma tese de investimento e testar ela. Então, eu acho que comprar ações nessa característica é um bom tipo de investimento. Um fundo quantitativo vai testar aquilo no passado ou em situações simuladas, como é que teria performado essa estratégia e validar se realmente teria funcionado bem. E a segunda parte que eu acho que torna um fundo quantitativo é operar essa estratégia de forma sistemática. Uma das grandes estudos do mercado financeiro são os vieses emocionais. Então, quando você está operando seu dinheiro, por mais inexperiente que você seja, você vai ter alguns vieses emocionais. Então, pode, às vezes, você acorda de uma maneira, você vai estar mais propenso a tomar mais risco ou tomar menos risco. Um modelo quantitativo, ele vai ser feito um modelo, vai ser testado como é que vai funcionar, e uma vez validado aquele modelo, ele vai operar sempre da mesma forma. Quando der o sinal de compra, ele vai comprar. Quando der o sinal de venda, ele vai vender. Quando falar para comprar tal ativo, ele vai comprar. Ele não vai pensar assim, não tem oscilações, né? Vou comprar aqui agora, mas, tem alguma coisa, eu acho que não é o momento. Tira um pouco a questão do feeling do ser humano. Você, consegue sistematizar esse processo e a gente acredita que, isso auxilia bastante, né, no resultado final. Você tirar esse viés emocional da tomada de decisão. Exatamente. Até falando dos viés comportamentais, é um assunto que me chama muita atenção. Inclusive, acho que um dos principais que eu gosto de olhar é a dor da perda, né? A gente tem mais aversão a perder do que a vontade de ganhar. A gente prefere não perder R$10 do que ganhar R$10. Acho que realmente o fundo quantitativo tem um robô operando, em vez você exclui esse viés comportamental da pessoa, né? Inclusive, eu queria falar que você estava falando ativamente dos modelos quantitativos. Eu queria entender, existe uma diferença grande e importante nas premissas que você vai fazer nos seus modelos. Como é que você pensa essas premissas? Como é que você modela realmente uma estratégia de sucesso no mercado? Então, você
você pode fazer uma estratégia quantitativa de várias formas, assim. Você pode desde sair jogando um monte de dado e vendo combinações e tentando achar tipo, algum padrão, mas é algo que, por exemplo, lá na Contamento a gente não faz muito. O que a gente gosta é de ter alguma tese de investimento, algo que a gente acha que funciona e testar de fato se aquilo funcionou no passado, teve uma robustez no resultado para implementar. E essa ideia pode ser tanto de percepções de mercado que você vai tendo com o tempo, ou também de estudar artigos acadêmicos, ver blogs, ler livros, ter ideias e testar essa ideia. Assim. Acho que a parte mais difícil do mundo quantitativo é você ter uma ideia. Assim. Você pegar uma ideia, testar ela, validar da melhor forma. Mas tem várias formas de você validar esse processo de backtest. Tem várias formas de fazer isso da melhor maneira possível para tentar garantir que a sua estratégia vai funcionar no futuro, porque fazer algo funcionar no passado é relativamente simples. Você tem alguns parâmetros, você vai ajustar aqueles parâmetros, vai funcionar no passado. Então, mas o backtest dentro do fundo quantitativo não adianta nada funcionar no passado, você vai querer que funcione a partir do momento que você implemente aquela ideia. Então, fazer os vários testes de robustez para ter certeza que aquela ideia vai continuar funcionando no futuro. Um espelho dessa técnica seria, por exemplo, procurar falhas no mercado, né? Que já tiveram e falhas e formas de você resolver aquelas falhas. Eu estava vendo que é uma das funções dos modelos. Normalmente, por exemplo, ver momentos, às vezes, os investidores ficam com muito pânico e acabam vendendo muitos ativos até mais do que deveriam. Então, normalmente, o investidor geral vai entrar nesse pânico e começar a vender. E às vezes o modelo vai falar, não, já foi muito amassado, já foi muito destruído esse papel, já foi muito vendido, então ele vai comprar para pegar essa volta desse ativo. Então, justamente explorar, alguns tipos de modelos exploram um pouco esse viés emocional. A mesma coisa, às vezes, pode explorar o efeito de ganância, por exemplo, de modelos de trend following. Então, vai ter uma tendência, você vai meio que entrar nessa tendência e vai surfar essa tendência, porque o viés comportamental das pessoas dado uma tendência, o ativo vai subindo, mais pessoas vão se interessando nele, vão comprando e vai subindo, e você vai surfar essa tendência. Então você usa um pouco desses vieses, às vezes um pouco de irracionalidade do mercado como parte do seu modelo. Rafael, eu vou entrar agora numa parte mais filosófica, digamos assim, da análise quantitativa, porque eu lembro de ver uma entrevista da Leda Braga, para quem não sabe, ela é a gestora da Sistemática, é um dos fundos quantitativos mais famosos dos Estados Unidos. Ela estava discutindo sobre a relação dos modelos, do homem-máquina, como funciona, será que é possível no futuro, com os modelos cada vez mais precisos, com machine learning, que não precise de um indivíduo por trás fazendo o modelo, que o robô, que a máquina fosse entendendo e passando pelas situações de mercado e fosse aprendendo com isso, não precisasse mais de uma pessoa por trás. Eu queria entender qual é o seu ponto de vista a respeito disso. É sempre importante lembrar, assim, dentro de um fundo quantitativo, assim, tem pessoas por trás. Assim, o fundo vai ser tão bom quanto tem as pessoas por trás, as ideias das pessoas, os modelos dos profissionais. Nunca vai ter isso de você sair jogando um monte de dado para o computador vai aprender e vai sair operando sozinho. Tem pessoas por trás que estão pensando naquelas ideias, e vai ser tão bom quanto as ideias, as percepções do que as pessoas têm no mercado. Que muita gente tem isso, de inteligência artificial, de machine learning, vê essas palavras da moda, e acha que, vai ser isso, assim, só jogar as informações e o computador vai te cuspir o que tem que fazer. Mesmo utilizando técnicas de machine learning, é super importante você ter essa percepção do mercado, saber como modelar as variáveis, o que vai ser a entrada do seu modelo, o que vai ser a saída do seu modelo. Então, acho que ainda está bem... Eu acho que, de fato, nunca vai acontecer isso de um computador sozinho sem alguém modelando antes, aprender como ganhar dinheiro no mercado financeiro, porque tem muito ruído. Então, se botar um computador para aprender em cima de tanto ruído, a tendência é que não vai funcionar. Linkando com isso, então, em grande parte, para um modelo ser bom, é como uma pessoa que está por trás está interpretando esses dados e está, fazendo as premissas. Do modelo, premissas. Você parte de uma premissa, assim, isso é super importante. Não existe, vou fazer um modelo quantitativo e jogar a informação para o computador fazer sozinho. Assim. Então, precisa de alguém ter essa ideia inicial, trabalhar os dados, ter certeza que os dados estão certos, trabalhar as entradas do modelo. Basicamente, o modelo quantitativo vai receber valores estruturados de uma forma, vai processar aqueles valores e vai tomar decisão. Seja para comprar tal ativo, vender tal ativo, montar uma carteira de ação.
Então, essa modelagem é a parte fundamental da parte quantitativa. Então, saber programar é super importante, saber estatística é super importante, mas uma das coisas mais importantes é você ter essa percepção de mercado e ter essa criatividade e de ter boas ideias de investimento. Sim. Ô, Rafael, voltando um pouquinho para a sua linha do tempo, você saiu da STK e virou analista sênior na Contamento. Queria entender qual é essa diferença de função que você passou a exercer. Como era a sua rotina? Você já explicou um pouco como era na STK, mas qual foi a grande diferença que você teve para quando você passou para Contamento? Na Contamento, assim como um fundo quantitativo, a principal diferença é que os modelos que eu fazia iam direto para o portfólio. E eu direto, tem um gestor, o Vitor, que toma a decisão final também, que escolhe qual modelo vai alocar, o percentual em cada modelo, mas ficou muito mais direto na parte de investimento. Na STK eu também fazia alguns modelos que também era um pouco usado na parte da gestão, era um pedaço pequeno do fundo era aplicado, mas agora na Contamento é muito mais direto na parte de investimento. Na STK era muito mais auxiliar o gestor na decisão final e agora já fazer um modelo para tomar a decisão final. Então mudou bastante, assim, muito mais responsabilidade e ficou muito mais ligado na área direta de investimentos. Saindo um pouco dessa parte mais técnica, a gente queria saber como foi o processo de integrar a sua gestora Contamento ao Itaú Asset. Você já chegou no início, você falou um pouquinho, a gente queria saber mais sobre. Então, a gente começou a Contamento assim, com dinheiro nosso dinheiro, de alguns conhecidos. Então, começou assim, tipo, uma gestora relativamente pequena, mas começou super bem no ano de 2020. Começou a despertar interesses de alguns players maiores de incorporar a Contamento, ou comprar, ou virar sócio. E dentro dessas conversas teve com a Itaú Asset, que mostrou o projeto que a Itaú Asset está fazendo. A Itaú Asset é a maior gestora independente do Brasil, tem quase 700 bilhões sob gestão, e tem esse projeto de multimesas, que é como se fosse dentro da Itaú Asset ter várias assets independentes. Então é como se tivesse lá 10 gestoras dentro de uma grande gestora, que é a Itaú Asset. Então a gente achou super legal, ia dar escala ao projeto, ia poder usar toda a infraestrutura do Itaú, todo o acesso aos dados que o Itaú tem, ter a possibilidade de aumentar o nosso time. Então é uma coisa que ia ser bom para o Itaú, que ia ganhar um novo produto, uma equipe quantitativa, mas também para a gente também ia ser super legal de conseguir escalar esse projeto. Ia ser bom mutuamente. Né? Foi uma questão assim, é sempre chato, você monta uma gestora, teoricamente você tem que fechar a gestora para ser incorporado no Itaú, mas eu acho que os benefícios dessa incorporação foram muito maiores do que continuar sozinho. Então a gente pensou bastante, foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão super acertada. A gente conseguiu crescer bastante os fundos, a equipe. Eu acho que tem um caminho muito legal agora dentro da Itaú Asset para seguir. Ô Rafael, agora para quase finalizar, eu queria falar um pouco do blog que você criou, Ferramentas de Investidor. Ajudou a gente muito na Liga, então já que vai o meu agradecimento, a gente utiliza de alguma forma na nossa área quantitativa. Eu queria entender de onde partiu a motivação para você criar esse blog, você sempre gostou de transmitir conhecimento? O blog começou, em 2016 eu fui chamado para dar aula até na FRJ, no MBA de Finanças. Então eu preparei lá as aulas, tinha muito exemplo em Excel, aulas de risco, gestão de portfólio. Eu sempre gostei muito de compartilhar conhecimento, compartilhar informação. Eu tive essa ideia de botar no blog o conteúdo que eu dava na aula. Eu já tinha lá o conteúdo da aula, ajudava para os alunos depois, como reforço da aula, ir no blog, ler o conteúdo e baixar o material. Então juntou isso, foi bem na época que eu fui chamado para dar aula, eu já tinha preparado todo o material, resolvi compartilhar no blog. Eu nem acompanho tanto, às vezes eu recebo mensagem que tal pessoa usou o blog e eu nem sabia direito, você não acompanha muito os números do blog, assim, então é sempre legal saber que tem gente que consulta as informações lá. Então foi uma iniciativa para tornar o conhecimento mais democrático mesmo, né? Para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento da parte quantitativa, que, quando a gente vai pesquisar, acho que hoje em dia tem mais, né? Mas não tem tantas plataformas que você seja seguro para você consultar, né? Na época não tinha muita informação, tinha muito material americano, mas aqui no Brasil tinha pouco conteúdo, essa parte mais de finanças quantitativas. Então foi aí que estimulou a criação assim, do blog. Muito legal. Nas últimas perguntas, né, para a gente encerrar nossa conversa, a gente queria te perguntar um livro que você indicaria. Não precisa ter a ver com análise quantitativa, um livro que você indicaria que você achou muito interessante ler na sua vida, e uma pessoa que te inspira e o porquê.
O livro, assim, um livro que eu recomendo, assim, dessa parte de investimentos é o livro do Ray Dalio, do Principles. E o Ray Dalio não é um gestor quantitativo, a Bridgewater não é uma gestora puramente quantitativa, mas ele fala bastante de uma coisa que eu acredito muito, que é nessa parte de sistematização do processo de investimento. Que você, mesmo um gestor fundamentalista, ter todo esse processo meio sistematizado. Então, dentre outras coisas, ele fala bastante sobre esse tipo de processo no livro, eu acho super interessante. E de pessoas que me inspirou, assim, eu acho que o que é totalmente fora do radar, mas que me ajudou muito no mercado financeiro, é o CEO de um software americano chamado Alpha Theory. Ele tem um blog do sistema dele. Então, eu tive essa ideia também da sistematização do processo de investimento. Então, depois eu até fiquei amigo dele, converso com ele. Legal. Mas o blog dele é super interessante, que ele é muito focado para gestoras fundamentalistas, o que eu era na STK, né, dentro de uma gestora fundamentalista. Ele fala essa técnica de você sistematizar esse processo de análise, de tomada de decisão, uma coisa assim que muito gestor tem. Ele usa muito feeling assim, para as posições. Então, nem todo gestor vai saber falar assim, por que tal posição, por que tal ação ele tem 10% dessa ação e não tem 8%. Porque ele tem 6% dessa ação e tem uma outra aqui com 9%. Então, esse blog e a ferramenta que ele produz, desse Alpha Theory, ele fala muito disso, de sistematizar o processo e para essa decisão ser feita de uma maneira melhor. Você saber claramente, se você tem 10% de uma posição, por que você tem 10% dessa posição. Tirar um pouco essa questão do feeling de você tipo, escolher, assim, ter só esse feeling, tem 10% que eu gosto dessa posição. Mas, porque você tem 10% dessa e tem uma outra aqui com 4%, que você teoricamente tem muito mais potencial de ganhar do que essa. Então, foi um blog que ajudou muito a minha trajetória no mercado financeiro. Eu implementei as ideias no blog dentro da gestora fundamentalista, isso me ajudou a ter um destaque bom lá dentro. E é bem fora do radar, mas eu acho que ele me inspirou bastante assim, nessa área. Assim. Muito interessante. A gente queria muito agradecer a sua participação. Sim, né? Foi muito legal a experiência. Muito obrigada, Rafael. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Prazer participar do primeiro podcast. Sucesso aí para vocês na iniciativa. E parabéns pela iniciativa. Obrigada. Muito obrigado.